Hoje eu me peguei pensando quando foi que foi normalizado ser ignorante na internet, ou ser inconveniente, ou ser totalmente sem noção. Cara, eu ainda não me acostumo com o fato de as pessoas serem tão sem noção na vida online, virtual. Esses dias eu estava pensando sobre ser uma pessoa incrível. Por exemplo, eu disse que eu geralmente sou uma pessoa incrível virtualmente. Eu sou a pessoa que eu idealizo há muito tempo virtualmente. Mas na vida real eu sinto muitos bloqueios, assim, coisas, e às vezes eu não consigo desenvolver o que eu consigo virtualmente. Só que hoje eu me peguei pensando totalmente o contrário. Como as pessoas conseguem ser tão arrogantes, ignorantes, sem amor na internet? Tipo, não faz sentido na minha cabeça, porque assim, não entra na minha cabeça assim, ó. Quando eu vejo algum conteúdo, um vídeo, o que quer que seja, que eu não gostei, eu geralmente vou nos 3 pontinhos e coloco não ver mais coisas desse tipo, ou não curtir, ou não me mostrar mais coisas assim, ou simplesmente passo e ignoro, porque pra mim não faz sentido eu vivendo a minha vida, olhei um conteúdo, não gostei, olhei um vídeo, uma foto, o que quer que seja, não gostei e vou lá e comento, não gostei. Ah, mas é que publicou, seu perfil é público, você publicou, então você tem que aceitar os comentários porque isso aqui é uma rede social pública. Será mesmo? Tipo, se fosse pessoalmente, você olharia pra pessoa simplesmente, assim, você olhou pra ela e falou, não gostei. Ou num corte de, tipo, você viu alguma coisa que ela fez em 5 segundos, 10 segundos, 1 minuto, e você chega pra ela e fala assim, não gostei de você. Cara, a gente já tira conclusões precipitadas o tempo todo, né? A gente tem essa primeira impressão, é normal, a gente vai olhar e vai criar uma conclusão de uma pessoa baseada no que eu olhei ali por milésimos de segundos. Só que não faz sentido as pessoas que param de fazer tudo o que estão fazendo ou param de viver a sua vida pra ir falar mal ou espalhar ódio numa coisa que nem faz parte da vida dela, nem tá no ciclo social dela. E o pior não é isso. O pior são pessoas que, assim, são tão infelizes na vida que não tem um pinguinho de felicidade ou do que fazer, simplesmente tirando o tempo que podia estar fazendo algo útil ou só vivendo a sua vida, e vai lá e comenta, nossa, não gostei do seu cabelo, preferia antes. Nossa, não gostei da sua roupa. Nossa, não gostei disso que você falou. Você não concordar com as coisas ou você não usar o que ela usa fazendo seu cabelo o que ela fez, ok, isso não é uma obrigação. Mas cara, não entra na minha cabeça pessoas que perdem tempo da vida fazendo isso, sendo inconveniente. Pessoas que simplesmente vieram para o mundo para ser inconveniente. Isso ainda me pega um pouco, porque eu fico pensando, cara, da onde que eu, com todos os meus problemas, com tudo que eu tenho que fazer na minha vida, tudo que tô tentando encaixar, viver, aprendendo, ou só, sei lá, tanta coisa pra eu fazer, ler um livro, escutar uma música nova, eu vou tirar tempo da minha vida pra ir no perfil dos outros, ou na rede social, ou qualquer buraco da internet que seja, pra ir lá só falar pra pessoa assim, não gostei de algo que você fez em você, com o seu dinheiro, com a sua liberdade. Não gostei da sua casa, eu faria diferente. Não gostei da sua roupa, eu escolheria diferente. Não gostei do que você fez com o seu dinheiro e com o seu poder de escolha, porque eu faria diferente. Beleza? Tudo bem fazer diferente. Mas ainda não me entra aqui que eu vou, tipo, perder um tempo da minha vida que é precioso pra ir lá reclamar das escolhas do coleguinha que ele fez com o dinheiro dele, com a liberdade dele, com a vontade dele. Será que isso se enquadra naquela ideia de que tá todo mundo igual? Tipo, todo mundo
tá tão igual, querendo fazer coisas iguais, querendo todo mundo ser todo mundo e se comparando com todo mundo, que aí ninguém tem personalidade. Daí quando tem alguém que faz algo diferente daquilo ali, aí as pessoas vão lá e reclamam ou acham ruim que ela tá fazendo diferente, porque ela devia seguir o padrão que tá todo mundo seguindo. Ou ela devia escolher o que a outra pessoa queria da vida dela. Cara, eu já acho bizarro as pessoas fazerem isso pessoalmente, né? Pessoalmente, você tá vivendo sua vida. Eu sempre fui uma pessoa muito magra. Eu sempre fui muito magra. Eu perco peso muito fácil. Então, eu cresci odiando o meu corpo. Eu fazia de tudo pra caber ali no meio que eu estava. Então, eu me odiava. Eu odiava o meu corpo. Eu odiava uma roupa que parecesse o meu corpo. Eu odiava comer perto dos outros, porque eu sempre fui uma pessoa que comia devagar, que, sei lá, eu gosto de servir pouco, e aí se couber mais eu vou comer mais, mas eu sempre fui assim, é uma característica minha. Só que eu achava que era errado, eu achava que era um defeito meu, porque outras pessoas ficavam me dizendo que era um defeito, que era um problema. Eu não fazia o que me fazia bem, eu não gostava de falar assim, tô fazendo uma atividade física, porque atividade física remetia ao quê? A emagrecer. Meu Deus, mas você já é um palito, você é um bambu. Eu, até certo ponto, não via, não é que eu não via nenhum defeito em mim, mas eu não achava nada de errado. Eu sabia que eu tinha um nariz grande, uma orelhinha pra mim um pouquinho mais de dumbo, a sobrancelha aqui, né, cicatrizada, que ela fica erguidinha. Eu tinha esses pontos, essas características. Chegou um ponto que as pessoas foram tão inconvenientes comigo, tão sem noção, que eu comecei a grilar com aquilo e comecei a colocar na minha cabeça como que eu tivesse esses defeitos, como se eu estivesse errada, com problemas, com vários defeitos, com coisas que não eram aceitáveis socialmente. E aí eu comecei a achar o meu nariz feio. Eu não queria andar de cabelo preso porque as minhas orelhas eram feias. A minha sobrancelha, comecei a tentar fazer tudo que é tipo de procedimento pra ela ficar bonitinha, tirar sempre, arrumar pra que não ficasse assim, sabe? Tipo, características minhas que foram transformadas em defeitos ou coisas, como se fosse uma coisa ruim, sendo que são características minhas, em que eu nunca tinha visto defeito. E aí quando as pessoas começaram a falar pra mim, repetir aquilo, e não foram poucas vezes. Cara, tem uma coisa muito específica que eu lembro até hoje, que a minha família sempre foi muito religiosa, então a gente ia nesses grupos de família que tinha, assim, pra fazer oração, sabe? Então você vai na casa de cada pessoa e aí faz o grupo de família, que é oração, enfim, né? Eu gostava muito de ir, eu gostava, mas não gostava, por muitas questões. Mas especificamente, quando a gente ia nesses grupos de família, tinha uma pessoa que todas as vezes, toda semana, quando tinha, ela chegava e quando ela ia me cumprimentar, ela não falava oi, tudo bem? Ela falava, e você cada dia mais magra, né? Sabe daquele jeitinho assim, né? Meu Deus! Aquilo, pensa dentro da minha cabeça adolescente, algo que já era um defeito, já era horrível, já era ruim, já era, sabe? Aquilo toda vez ganhando mais força, mais raiva, mais ódio, mais... Por que eu sou assim? Por que eu venho com defeito? Por quê? E me odiando cada vez mais. Por conta de pessoas inconvenientes que falam coisas que não fazem sentido e que elas talvez não imaginem que pode afetar tanto alguém. E aí, tipo, isso já na vida real, já pra mim era um... Tipo assim, eu ficava, cara... Não, isso pra mim é inaceitável, é uma coisa inaceitável você falar sobre peso, sobre escolhas, sobre o corpo, sobre qualquer coisa de outra pessoa. A outra pessoa tem todos os cases dela já sobre ela mesma, e aí você vem e reforça um pensamento que às vezes ela já tinha conseguido tratar com mais leveza, ou qualquer coisa assim, sabe? Quando você começa a se sentir bem, e aí vem uma pessoa que mexe naquela feridinha específica que você tava tentando curar, cara, isso por muito tempo foi péssimo pra mim. Então eu vejo que sair desse ciclo de pessoas é óbvio que foi uma das coisas mais importantes, mas tem muitas pessoas que a gente não consegue muitas vezes sair
do convívio, são pessoas que vão continuar ali no meio, sabe, da sua vivência. E aí nisso a gente vai ter que aprender a viver, só que é muito difícil você ter que lidar com essas questões quando tem sempre alguém reforçando aquela crença que você começou a colocar pra você mesma. Então mudar isso é difícil. E aí me veio esse questionamento porque eu pensei, eu nunca teria, sei lá, eu nunca seria tão sem noção a ponto de olhar pra uma pessoa e falar assim, nossa, por que você fez isso com o seu cabelo? Eu não gostei. Só que hoje isso virou tão normal na internet. Pessoas só espalharem ódio, espalharem desgosto e serem inconvenientes o tempo todo. Por quê? Por que isso virou normal? Por que isso virou algo aceitável? E aí, realmente é sempre o mesmo discurso de você postou, sua conta é pública, eu posso comentar o que eu quiser. Se você postou, eu posso falar o que eu quiser. Isso aqui é um lugar público. E eu fico realmente pensando, tipo, meu Deus, o que essas pessoas não fazem escondido dos outros? Se já abertamente essas pessoas são assim, imagina quando não tem ninguém olhando. E aí a gente acha que o mundo não vai pra frente. Por quê? Por causa dessas pessoas mesmo. Eu acho que são. Eu acho não, tenho certeza. Esse bando de gente sem noção. E é muito foda você ter que lidar com pessoas assim, porque são pessoas que elas não enxergam além do narizinho delas, elas não enxergam o mundo como um todo, ou como a fala dela vai afetar o outro de alguma forma. Tudo que a gente faz ou fala pode ter uma interpretação errada, ou às vezes a gente acaba sendo meio sem noção. Mas quando a gente é sem noção, sem perceber, ou pelo menos se a gente percebe que a gente foi sem noção e você vai lá e se retrata e você fala assim, pelo amor de Deus, me perdoa, eu não sabia que isso ia te ofender, eu não sabia que isso te fazia mal, ou esse tipo de comentário, era uma brincadeira, não sabia que esse tipo de brincadeira você não gostava, etc. Porque tem muita gente que usa também a brincadeira como desculpa, né? É brincadeira, e vai soltando todas as bombas que ela quer, achando que o mundo é dela. E normalizar isso, pra mim, é uma coisa muito bizarra. Porque como que pode ser normal uma pessoa que tá lá na casa dela ofendendo outra que não fez nada pra ela? E é uma coisa que eu acho muito legal hoje, que eu tava até conversando esses dias, sozinha, né? E eu pensei assim, cara, que legal, ao mesmo tempo que é muito louco você pensar que, tipo, as pessoas fazem dinheiro assim, tipo, criando conteúdo, por exemplo, né? Eu não ganho dinheiro criando conteúdo porque eu não crio conteúdo, mas as pessoas ganham dinheiro, fazem muito dinheiro criando conteúdo, ou reagindo a vídeos, ou postando rotina, ou isso ou aquilo. E eu fico, meu Deus, eu nunca imaginei que a gente ia chegar num mundo onde as pessoas estariam ganhando dinheiro fazendo isso. Ao mesmo tempo que eu acho muito foda, porque eu fico, tem gente que nunca teria o estilo de vida que tem hoje graças à internet, graças ao acesso a esse mundo. Então, é muito legal sim ver, tipo, esse tipo de coisa acontecendo. Eu acho muito legal. Porque são pessoas que, sabe, estão mostrando seu potencial, estão se desenvolvendo, estão fazendo coisas legais e alegrando a vida dos outros. Eu amo ver meme, eu amo ver coisa engraçada, eu gosto disso. E eu gosto disso e eu acho muito foda. E aí, tipo, tem as pessoas amarguradas, tão amarguradas que talvez por não gostarem disso ou pensar assim, nossa, eu nunca usaria isso, e vão lá e ofendem. Eu não consigo entender. De verdade, eu fico pensando, você não tem nada pra fazer da vida pra ficar só achando que o outro gosta, que o outro quer ruim? A gente sempre vai ser vilão na história de alguém, e assim como a gente vai achar que o outro é vilão também na nossa história, isso vai acontecer. Eu tô falando que às vezes todo mundo faz um comentário que depois que percebe, fica assim, eu muitas vezes me vejo fazendo isso, mas mentalmente, né? Eu não expresso verbalmente, eu penso, nossa, que estranha essa pessoa fazendo determinada coisa ou sendo de determinado jeito. E aí, só que ao mesmo tempo eu já tenho aqui, ó, uma policiazinha na minha mente que fala, e daí? E daí que ela tá fazendo, que ela tá escolhendo, quem é você pra falar alguma coisa? E aí eu mesma vou me policiando, só que não é todo mundo que tem isso. Não tem, né? Não é possível que as pessoas, elas, tipo, conseguem falar, né? Porque pra mim falar é o pior, é tipo assim, você tá na frente da pessoa e falar assim, nossa, você engordou, hein? Nossa, você fez isso? Por que você fez isso?
Por que você escolheu tomar essa decisão pra sua vida? Por que você não tomou a outra decisão? E aí, eu acho que isso é a pior coisa, você ter pessoas que têm coragem de falar, que eu acho que são as pessoas mais inconvenientes que existem. E eu não tô falando de dar opinião, de dar palpite, de dar isso, de sei lá, né? Enfim, de você comentar algo. É você ser inconveniente, você sabe que você é. Aí tem as pessoas da internet, né, que normalizaram isso de uma forma que eu acho muito louca, porque realmente se tem algum assunto, alguma coisa que eu não gosto, eu simplesmente passo, ou eu coloco não ver mais relacionado a isso, porque não é o meu foco, não é o que eu gosto, não é o que eu quero ver. E aí tem as pessoas que vão lá e comentam coisas que nem fazem sentido, coisas que, tipo, eu fico, gente, qual a necessidade de você espalhar ódio pelo mundo? Porque essa é a tua missão, ser inconveniente, espalhar coisa ruim, negativa, isso pra mim não dá. Então não sejamos inconvenientes, ok? Não sejamos pessoas desgracentas.